Graça e paz, irmãos. Nessa tarde hoje, do dia 28 de maio de 2021, vamos dar início a mais uma reunião de libertação do Ministério Vida Transformadas. E nessa certeza de estarmos reunidas aqui mais uma vez, vamos nos colocar diante da presença do Senhor e pedir para Ele que o reino dEle venha se fazer presente diante de nós, dentro dos nossos lares. Independente aonde você esteja, se você está dentro da tua casa, do teu carro, do teu trabalho, nesse instante agora vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta tarde, Deus, hoje, aqui na Igreja Batista de Alto Taquari, ó Deus, nós vamos nos colocar diante da Tua presença, ó Deus, que seja chegada, que seja estabelecido, ó Deus, a presença do Teu reino aqui agora, Deus, diante de nós. Senhor, que os Teus anjos celestiais venham acampar, ó Deus, ao nosso redor. Pai, que o Senhor possa enviar miríades de anjos, ó Deus, para estar nos guardando, ó Deus, nessa tarde, para que nós possamos ter liberdade na Tua presença, Senhor, que através, Senhor, desse ministério, nessa tarde, ó Deus, nós possamos receber mais do Senhor, que nós possamos crescer na presença do Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, na Tua palavra, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha usar as Tuas servas aqui nessa tarde, ó Deus, para ser canal de graça, ó Deus, na vida de cada uma das pessoas, Senhor, que vai estar assistindo a essa live, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo também tenha liberdade de trabalhar no nosso meio, de trabalhar no nosso coração, na nossa mente, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós com todos os dons, Senhor, espirituais necessários, ó Deus, para vivermos uma vida em retidão, ó Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos vivendo um tempo de frieza, Senhor, de frieza espiritual, ó Deus. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor Jesus, de afastamento, ó Deus, das pessoas da Tua presença. E nessa tarde, Paizinho, nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus, que possamos, Deus, nessa tarde termos um encontro com o Senhor, ó Deus, e estarmos na Tua presença, Senhor, que possamos, ó Deus, voltar a ter intimidade com o Senhor, ó Deus, independente da circunstância, ó Deus, independente das situações, das lutas, das batalhas que nós temos travado, ó Deus, nós não podemos perder essa intimidade com o Senhor, ó Deus, porque nós precisamos estar fortalecidas, precisamos, Senhor, nos encher da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, ó Deus, que essa presença que nos cura, que nos transforma, que nos liberta, que nos resgata, ó Deus, nós precisamos dessa intimidade com o Senhor, Paizinho. Por isso, nessa tarde, ó Deus, tende misericórdia de nós, venha, Senhor, ao nosso auxílio, venha ao nosso socorro, ó Deus, venha, Senhor, transformar, Deus, toda situação que precisa, Senhor, da Tua presença, Senhor, que precisa da Tua intervenção, porque nós cremos, Paizinho, que o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de cura, é o Deus de restauração. E agora, nesse instante, irmãos e irmãs, coloca diante do Senhor a situação a qual você precisa que o Senhor venha intervir nessa tarde. Apresenta para o Senhor aonde que você precisa que o Senhor coloque as mãos poderosas. Apresenta para o Senhor aonde você precisa ser curada, aonde você precisa ser restaurada, aonde você precisa ser liberta. Porque o nosso Deus é um Deus que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Chega de vivermos uma vida de miséria, uma vida de escravidão. Que o Senhor possa nessa tarde vir arrancar as correntes que estão nos aprisionando. Que o Senhor venha arrancar as algemas dos nossos braços, as correntes dos nossos pés. Que o Senhor venha abrir as portas necessárias para que possamos romper, para que possamos prosseguir na presença de Deus. Que o Senhor venha nos dar liberdade nessa tarde, ó Deus. Que o Senhor venha nos libertar de todo o cativeiro das trevas, para que possamos estar na Tua presença, ó Deus, irrepreensíveis, imaculados, Senhor. Alveja as nossas vestiduras, lava-nos com o sangue do Cordeiro, ó Deus. Venha nos lavar, ó Deus, desde o alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Derrama nessa tarde, ó Deus,
o óleo da unção sobre nós, Pai, para que possamos realmente estarmos na Tua presença, Senhor, completamente na dependência do Senhor, ó Deus, porque nós sabemos no Deus que nós temos crido, e não há outro Deus além do Senhor, só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós proclamamos nessa tarde na certeza que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro Deus. E vamos agora juntos, irmãos e irmãs, quem tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, abre aí no Salmo 91, que é um salmo de cobertura espiritual, que possamos nessa tarde, não só nessa tarde, mas que todos os dias a gente venha pedir e clamar por essa cobertura do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa guardar a nossa entrada, a nossa saída, que o Senhor possa guardar o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos familiares de perto e de longe, porque nós sabemos, ó Deus, que nós estamos vivendo tempos de batalhas e de frieza, mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor não nos desampara, o Senhor nos livra na angústia, o Senhor nos livra em meia tribulação, e é nessa certeza que nós vamos tomar posse desse salmo sobre as nossas vidas. Está escrito aqui no Salmo 91, que eu que habito no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, eu descansarei. E eu digo ao meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, e só no Senhor eu confiarei, porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas, eu, a minha casa, a minha família, os meus bens, os meus animais, estaremos seguros. A verdade do Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Por isso nós não temeremos ao terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem o espírito de morte que assola ao meio-dia. 1000 pode cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas eu, a minha casa, a minha família, nós não seremos atingidos, porque somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, e eu faço do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal, irmãos, nenhum mal, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o meu Deus, porque o meu Senhor, Ele dá ordem aos anjos celestiais para me guardar, Ele dá ordem aos anjos ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Por isso, o Senhor, os seus anjos me sustentarão com as suas mãos, para que os meus pés não tropecem e nem resvalem em pedra alguma. E com a autoridade também que o Senhor me dá, eu pisarei o leão e a áspide. Eu calcarei debaixo dos meus pés o filho do leão e da serpente. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Ele me chama pelo meu nome. Me livra de todo mal, me livra de toda enfermidade, me livra de toda angústia, de todo espírito de medo. Ele me livra e me coloca num alto retiro, porque o Senhor conhece o meu nome. Quando eu invoco, o Senhor me responde. Ele está comigo mesmo na angústia, mesmo na enfermidade, mesmo na depressão, mesmo na opressão. O Senhor está conosco e nos livra, e por isso nós o glorificaremos. Por isso nós o glorificaremos, porque o Senhor, nosso Deus, nos dá vida longa. O Senhor nos dá abundância de dias, o Senhor nos guarda, o Senhor nos mostra todos os dias o caminho para a nossa salvação. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é o amor em pessoa, o nosso Deus. E nessa tarde, irmãos, que você possa ser alcançado aí onde você está, dentro da tua casa,
dentro do teu local de trabalho, que o Espírito Santo de Deus venha em teu auxílio, venha sobre a tua vida, trazendo restauração e libertação nessa tarde. Eu peço em nome de Jesus. E agora vamos tomar posse também da armadura do Senhor sobre o nosso corpo. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é aqui nessa terra. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra o nosso companheiro. A nossa luta não é contra os nossos colegas de trabalho. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos. A nossa luta é contra o diabo. E por isso, nessa tarde, nós vamos tomar posse da armadura do Senhor, porque nós somos soldados de Cristo. E para irmos para a batalha, nós temos que estar preparados. Porque se nós formos para uma batalha, para uma guerra, sem estarmos aparelhados, quem será o primeiro a morrer? Quem não está preparado. Então nós precisamos crer na presença do Senhor, nós precisamos crer que o Senhor é o nosso Deus, e nós vamos nos aparelhar da armadura que o Senhor nos dá, para ficarmos firmes, inabaláveis e sermos cumpridores de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa certeza nós tomamos posse da armadura do Senhor. Lá em Efésios 6, do 10 ao 18, está a armadura do Senhor. Se você não tem o hábito de tomar posse da armadura do Senhor, irmãos e irmãs, comece a partir de hoje, pega a sua Bíblia, quando você se levantar, vai lá, abre lá em Efésios 6 e leia. Se você ainda não sabe de cor, mas você leia e tome posse dessa armadura, para que você esteja firme diante do Senhor, para que você esteja protegida. Começa de manhã já a clamar pela proteção do Senhor, começa de manhã já a consagrar a tua vida ao Senhor, os teus planos, os teus projetos, e a palavra do Senhor diz: consagre tudo o que faz ao Senhor e tudo te irá bem. Então nós precisamos ter atitudes diante de Deus. O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós venhamos nos apresentar diante dEle, apresentar as nossas dificuldades. Muitas vezes estamos sofrendo opressões, enfermidades, sozinhas. Às vezes sentimos assim que estamos abandonadas. Deus não se lembra de mim, Deus esqueceu de mim. Mas será que não somos nós que muitas das vezes nos afastamos da presença do nosso Deus? Porque Deus não se afasta de nós. Deus é um Pai amoroso. E um pai jamais esquece do filho. Só que Deus, Ele nos dá liberdade para escolhermos estar na presença dEle. Ele não vai chegar e entrar sem você permitir. Então, se você abrir a porta do teu coração, se você clamar pela presença desse Pai, Ele vai vir, Ele vai sentar do teu lado, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai resolver os seus problemas, Ele vai estar do seu lado para resolver os seus problemas, porque Ele nos ama incondicionalmente. Mas nós precisamos buscar essa presença, nós precisamos levantar do nosso leito de angústia, de aflição, de opressão e clamar por esse Pai. E Ele virá ao nosso auxílio. Nós não estamos só, nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivendo um tempo agora. Essa semana eu conversando com uma pessoa que uma das coisas que eu amo nesse ministério é quando a gente podia estarmos reunidas aqui e nos abraçar. Ao cumprimentar, a gente se abraçar. Eu falo sempre para as pessoas a importância do toque, da gente tocar nas irmãs. Isso é muito importante, porque eu vejo assim que Jesus sempre, que as pessoas eram curadas, elas tocavam em Jesus, Jesus as abraçava. Então eu vejo assim a importância do abraço, de estarmos próximos. Nós sabemos que nós não podemos agora, mas nós podemos clamar para que o Senhor venha nos abraçar, venha nos curar, venha tirar de nós toda a solidão, toda a carência que às vezes nós sentimos por não podermos estar próximos dos nossos amados, dos nossos irmãos. Mas nós não podemos esquecer que Jesus,
está presente. E Ele pode nos abraçar, e Ele pode nos tocar, e Ele pode nos curar. Então, nessa certeza, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos sentir-se abraçada pelo Senhor, tocadas pelo Senhor nessa tarde. Que nessa tarde, Jesus venha ao teu encontro, ao meu encontro, e venha nos abraçar com um abraço que possa nos curar, nos fortalecer, nos restaurar nessa tarde. E que esse abraço de Jesus traga a certeza que Ele está contigo, que Ele está no comando, mas Ele só precisa que você aceite ser abraçada. Sinta-se abraçada nessa tarde por Jesus e curada. Tudo isso eu peço ao Senhor em nome de Jesus, para que a presença do Senhor esteja na tua vida, que a cura do Senhor esteja sobre a tua vida, que a restauração do Senhor esteja sobre a sua vida. Que essa presença maravilhosa de Deus permaneça, não só hoje, não só nessa tarde, mas que permaneça dia após dia. Que você possa sentir essa presença e entender que você não está só. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos agora, ó Deus, tomar posse da tua armadura sobre o nosso corpo, Senhor. Porque, Senhor, nós entendemos que nós precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos estar, Deus, irrepreensíveis. Nós precisamos entender, ó Deus, que a nossa luta aqui não é contra sangue e nem contra carne, mas é sim, ó Deus, a nossa luta é nos lugares celestiais, contra Satanás e os seus comparsas, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós queremos cingir os nossos lombos, ó Deus. Nós agora tomamos posse, ó Deus, da couraça da justiça sobre o nosso peito e do cinturão da verdade sobre os nossos lombos, ó Deus. Que somente a verdade, Senhor, amém, somente a verdade esteja nos cercando e nos guardando. E que da nossa boca, Senhor, só saia a palavra de verdade. Porque o Senhor, nosso Deus, é a verdade, é a luz. E nessa tarde, meu Deus, nós tomamos posse da tua verdade sobre a nossa vida, ó Deus, para que nós não sejamos mais confundidas com as setas, com os dardos do diabo. Que o diabo não venha lançar ciladas sobre a nossa vida, porque nós estamos cercados e guardados pela verdade que é no Senhor. Nós tomamos posse desse cinturão que é a verdade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, para que nós não venhamos ser enganados mais pelo inimigo, ó Deus. Nós tomamos posse, ó Deus, das botas da prontidão. Nós calçamos nossos pés, ó Deus, com essas botas, para que nós possamos entender, ó Deus, que nós somos os teus filhos. E através disso o Senhor nos dá autoridade espiritual para pisar, para esmagar a cabeça do diabo. E ele não terá poder e nem força para nos vencer. Porque é nessa certeza que nós tomamos posse dessa autoridade, dessa bota espiritual. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós também tomamos posse do escudo da fé. Que esse escudo, Senhor, venha apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que nenhuma seta que ele lançar sobre nós, nenhuma flecha, nenhuma enfermidade vai nos atingir. Porque o Senhor é o nosso escudo e nós estamos protegidos por esse escudo. Que esse escudo, ó Deus, que nós tomamos posse agora nessa tarde, ó Deus, venha também guardar aos nossos, Senhor. Venha guardar aos nossos familiares, aqueles que trabalham conosco, ó Deus. Venha guardar os nossos amados, ó Deus. Que através desse escudo, Senhor, possa nos encher da tua graça até transbordarmos e abençoar as outras pessoas também, ó Deus. Nessa tarde nós te pedimos, ó Deus, e tomamos posse desse escudo. Ó Deus, nós também tomamos posse do capacete da salvação sobre a nossa cabeça, Senhor. Deus, nós temos entendimento que o primeiro lugar de ataque do diabo são os nossos pensamentos. Por isso, ó Deus, leve cativo, leve ao trono da tua glória todos os nossos pensamentos, que nós tenhamos pensamentos de paz,
pensamentos de alegria, de saúde, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é um Deus de alegria, de paz. Então nós queremos a partir de hoje, ó Deus, termos pensamentos de paz, e que esse capacete venha proteger a nossa mente, para que o inimigo não venha perturbar os nossos pensamentos, que a partir de hoje nós venhamos aprender a guerrear contra esses pensamentos que o inimigo lança na nossa mente, para nos causar enfermidade psíquica, emocional, psicológica e física. O diabo não terá poder de lançar esses pensamentos sobre a nossa mente, em nome de Jesus. E por fim, meu Deus, nós tomamos posse da tua espada. Nós tomamos posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que nós possamos usá-la com autoridade, que nós possamos usá-la para a nossa liberdade, para a nossa cura, para a nossa vitória, porque a palavra de Deus é viva e ela cura, ela restaura, ela transforma as nossas vidas, e é nessa autoridade que o Senhor nos dá para usá-la que nós vamos vencer o inimigo. Nós cremos na certeza que essa espada vai fazer a diferença, que é a palavra viva de Deus. E nós tomamos posse dessa armadura nessa tarde, para que possamos estar na presença do Senhor, para que possamos guerrear e ter a certeza que na presença de Deus nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? E vamos permanecer nessa certeza. Agora, nessa tarde, o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor vai usar a vida da irmã Andréia Bernini agora nessa tarde e vai trazer uma palavra que vai curar o teu coração, que vai refrigerar a tua alma. Independente das circunstâncias que você está vivendo, creia que Deus está no controle. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus perfeito. Por mais que às vezes você não tenha a resposta no momento que você espera, mas creia que Deus não desampara um só dos seus filhos. Deus está no controle de todas as coisas e há um tempo para cada coisa nessa terra. Então creia nessa certeza, que o Espírito Santo de Deus esteja te alcançando nessa tarde, te abençoando, abençoando a sua família. Que a cura do Senhor venha sobre você, sobre os seus. Eu peço agora em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja dentro do teu lar. Que a paz do Senhor esteja no teu casamento, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, livrando da perdição, livrando dos vícios, da prostituição, que o Senhor venha abençoar os seus filhos, independente da circunstância. Os seus filhos são herança do Senhor, os seus filhos são bênção do Senhor, são bênção na tua vida. Profetiza isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, onde os nossos filhos estão inseguros, estão com medo, estão vivendo assim, aprisionados, vamos dizer. Mas não desista dos teus filhos, creia que o Senhor está no comando, e nessa tarde eu peço ao Senhor que Ele venha cuidar dos nossos filhos, que o Senhor venha trazer os nossos filhos para a presença dEle, para que os nossos filhos possam crescer na presença de Deus e dar frutos verdadeiros. Em nome de Jesus eu peço nessa tarde, amém? E eu passo a palavra agora para a irmã Andréia. Que vocês permaneçam na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Como é maravilhoso nós podermos estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso nós termos o Senhor nas nossas vidas, né? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Há muito já teríamos sido sucumbidos. E nós glorificamos o Senhor por podermos estar aqui nesta hora, em comunhão com o Senhor, em comunhão com vocês que estão aí ligadinhos conosco, né? Fazendo parte desse ministério que é bênção nas mãos do Senhor. Que você se sinta à vontade, que o Espírito do Santo possa estar com você aí, possa falar ao seu coração nesta tarde. Nós vamos falar de um assunto muito maravilhoso, muito importante. E este tema o Senhor já tinha me dado uns tempos atrás, que é a providência de Deus. Deus é o nosso provedor. Já imaginou se nós não tivéssemos essa provisão dos céus? O que seria das nossas vidas? Para onde nós iríamos buscar socorro? E nós vamos falar dessa providência hoje.
uma providência que nenhum ser humano nessa terra pode nos dar, né? É uma providência, é uma provisão, é um governo sobre as nossas vidas que vem do alto céus. O Senhor cuida muito bem de tudo que Ele criou, não é verdade? Tudo que Ele criou, Ele cuida muito bem. E quando nós passamos a ser adotados na família de Deus, quando nós passamos a ser filhos do Altíssimo, nós passamos a ter cuidado de pai e filho. O Senhor nos provê não só as nossas necessidades básicas, o Senhor provê muitas vezes a nossa vontade, as nossas vontades, coisas que pais faz com o filho, não é assim? Se um filho está com vontade de comer alguma coisa, o pai ou a mãe vai lá e prepara. Quero agradecer cada um de vocês que estão aqui ligadinhos conosco. A Cristi não pôde estar aqui, mas ela está online, ó, acompanhando conosco. Um beijo para você, minha querida, que Deus te abençoe. E vocês todos que estão aí ligadinhos conosco, recebam esse abraço virtual, recebam um abraço caloroso nosso, né, nessa tarde. E muito mais, recebam o abraço dos céus, do Senhor sobre a sua vida. Então, nós vamos falar dessa providência. E durante a nossa mensagem, eu quero dar testemunho a você, para a sua fé ser fortalecida. Porque os testemunhos geram fé naqueles que ouvem, né? As pessoas que recebem são agraciadas e aqueles que ouvem são fortalecidas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele nos abençoa de uma forma gloriosa. Então, o que é a providência de Deus? Nós escutamos tanto isso, não é? Sempre nós estamos escutando esta palavra. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas, de modo que nada acontece por acontecer e nada foge do seu controle. Muitas vezes as pessoas aí fora acham que as coisas estão desgovernadas, que as coisas estão sendo feitas no aleatório, no casual. Engano de quem pensa. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, aos nossos olhos, muitas vezes as coisas estão paradas, sem controle, sem cuidados. Mas nós vamos ver nesta tarde que não há nada, absolutamente nada, que não esteja sob o governo do Eterno. Então, de qualquer forma, o tempo, as circunstâncias, toda a criação do Pai, não há uma única coisa, uma única decisão, uma única atitude ou uma única molécula neste universo que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós vemos lá na Bíblia, em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Então, tudo está no controle, submetido ao controle de Deus. E nós não sabemos como isso acontece de fato, não é verdade? Porque nós somos limitados, a nossa mente é limitada, nós somos pequenos. Nós não conseguimos entender como que Deus consegue governar tudo e todos ao mesmo tempo. Nós sabemos a infinidade do universo. Tem galáxias que nós não sabemos, não ouvimos e nunca ouvimos falar. Foram criadas pelo Senhor e Ele os governa da mesma forma. Então, nós não sabemos como acontece, mas nós devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é absolutamente livre, mas ela está sempre sujeita ao seu caráter. A vontade de Deus está sujeita ao caráter de Deus. Um Deus amoroso, justo, fiel, um Deus pleno em tudo e em glória, né? Glória a Deus por isso. Isso significa que a providência de Deus jamais deve ser vista como arbitrária, né? Deus não é arbitrário conosco, Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que fazemos. E muitas vezes a nossa escolha
nos leva por caminhos que nós vamos nos machucar, que nós vamos nos ferir, que nós vamos sangrar, que nós vamos chorar. Mas isso também não significa que o Senhor não está no controle. Aí nós entraremos na vontade permissiva de Deus. E até na vontade permissiva, Ele está no controle. Olha que coisa gloriosa, né? A vontade de Deus é perfeita e sagrada. Nós vemos lá em Romanos 8, 28. E eu trouxe aqui vários textos que nós vamos falar ao longo da nossa mensagem hoje. Mas o nosso... quando o Senhor me deu esse título de mensagem, né? A providência de Deus, eu não tinha ainda o versículo aonde eu ia trabalhar essa mensagem na palavra. E quando a Cristi me pediu para estar trazendo a palavra hoje, e daí eu já sabia o tema, mas eu pensei, e agora? Como que eu vou, aonde eu vou buscar, né? A palavra de Deus é cheia da providência. E o Senhor foi me dar este tema ontem, quando eu estava me preparando para estar aqui. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19. Filipenses é a epístola da alegria, escrita pelo apóstolo Paulo, né? Glória a Deus por isso, porque é uma alegria nós sabermos que nós temos um Deus que provê todas as coisas, que nós temos um Deus que cuida de nós com tanto amor, com tanto zelo nas pequenas coisas, né? Deus é Deus das grandes coisas, mas também Deus é Deus das pequenas coisas. E nós louvamos por isso, porque até nas pequenas coisas da nossa vida, que muitas vezes a gente pensa, mas isso aí é tão insignificante para Deus, diante da grandeza, da soberania dEle. Mas Ele se importa com as pequenas coisas. Deus é um Deus de detalhes, meu querido. Se você pegar a palavra e ler a criação, e ler as ordenanças que Deus deu a Moisés, nas leis cerimoniais, nas leis sagradas, né? Vocês vão ver quantos detalhes riquíssimos o Senhor manifestou para que Moisés fizesse da forma como ele queria. Então Deus é um Deus muito cuidadoso com toda a sua criação. Então vamos ler o nosso texto em Filipenses 4:19. A palavra de Deus diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. O mesmo Deus que Paulo está falando aqui, do eterno de Israel, é o meu Deus, é o seu Deus. Quando nós temos este Deus sobre a nossa vida, cuidando de nós, Ele, segundo as suas riquezas, Ele é dono, meus queridos, do ouro, da prata e de tudo que há. Aqui, o termo riquezas engloba tudo que foi criado pelo Senhor. Tudo que Ele criou é riquíssimo. Então é Ele, o dono de tudo, o Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que suprirá todas as nossas necessidades. E quando a Bíblia fala todas, são todas. Não fica nenhuma de fora. Não fica. Não fica uma vontade, vamos supor, de você comer alguma coisa. Eu ia deixar esse testemunho para falar mais para frente, mas eu vou falar agora. O Senhor é tão assim, cuidadoso, tão atento, tão zeloso, que quando nós servimos ao Senhor, quando nós passamos a ser filhos do Senhor, não somos mais apenas criaturas, passamos a ser filhos. O Senhor se importa conosco, até com aquilo que a gente tem vontade de comer. Vocês sabiam disso? Muitas vezes a gente passa vontade de comer alguma coisa, e o Senhor prepara alguém, prepara pessoas para nos trazer. Eu já tive várias vezes essa experiência. E essa mensagem, ela foi, assim, vamos dizer assim, ela foi projetada
né, no coração do Senhor, do meu, a partir de uma situação assim. Eu estava falando com a Cristi um dia no telefone, e nós começamos a conversar, e daí no final, eu não lembro o que foi a frase que eu escrevi, e ela me mandou assim, umas coisinhas assim, e uns desenhinhos de bolo. Aqueles desenhinhos de bolo, quando as pessoas fazem aniversário, que a gente cumprimenta e manda aquelas figurinhas de bolo. Bolo de casamento, né? Bolo de aniversário. E eu comentei com ela, ai, que vontade de comer esse bolo. Né? Porque quem não gosta de um bolo, né? Bolo branco, bolo de aniversário, bolo de casamento, quem que não gosta, né? A gente gosta muito. E eu comentei com ela, ai, que vontade de comer esse bolo. Ela falou, então você vai comer esse bolo. E ela foi atrás da pessoa que ia preparar o bolo. E ainda assim me mandou o cardápio dos recheios do bolo para mim escolher o recheio do bolo. Então tinha lá 22 de recheio, formas de rechear o bolo. E eu escolhi lá a que eu queria, que eu gosto de bolo com recheio assim, de fruta, com leite, aquele de 4 leites, né? Nossa, eu amo. E assim foi feito. E aí, isso nós conversamos durante a semana. Aí ela falou, então no sábado nós vamos comer o bolo juntas. E ela me falou uma coisa que é real, é verdade. A gente não precisa ter nada para comemorar. A gente não, por que eu preciso comer um bolo de aniversário só se eu fizer aniversário, só se alguém fizer aniversário? Né? E a vida é hoje. A vida é hoje, a nossa vida é hoje. O que se passou ontem jamais vai voltar. E o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que viver o hoje. Então, se você tem vontade de comer alguma coisa, coma hoje. Se você tem vontade de usar uma roupa que você tem, usa hoje. E quando foi no sábado, ela chegou lá em casa com o bolo de aniversário. E aí toda a minha família, porque a gente se reúne só a nossa família, né, no fim de semana. E aí nós podemos saborear aquele bolo delicioso. Então eu vi ali a providência de Deus, a provisão de Deus para uma coisa, um mimo, um agrado. É um agrado. Então o Senhor me proveu isso, né? E a minha mãe também faz um doce de abacaxi com leite, com creme de leite condensado, é uma delícia. E aí eu amo essa sobremesa. E quando chegou no domingo que nós fomos almoçar lá na Cristine, o que tinha de sobremesa? O doce de abacaxi. Então, irmãos, é glorioso ver que o Senhor supre as nossas necessidades e as nossas vontades. É este o Deus que servimos, é este o Deus que você serve, é este Deus que nós estamos falando aqui, um Deus tão grande, tão poderoso, criador de tudo, com toda a sapiência e sabedoria. Ele supre também uma vontade, um mimo, um agrado de um pai para um filho. Eu sei que você que é mãe, quando o seu filho está com vontade de comer algo, você faz para ele com todo amor, com todo carinho, não é assim mesmo? Então, a Cristo está falando, se ele supre nessas coisas tão pequenas, ele não vai suprir nas grandes necessidades? Claro! Para Deus não há nada grande demais. E ele é detalhista, não há impossível. O Senhor pode tudo, todas as coisas estão no poder e no controle das suas mãos. Então eu estou dando esse testemunho para você ver que o nosso Deus está atento a nós. Você jamais está sozinha. Nunca pense que você está abandonada, que o Senhor não se importa com você, que Ele nem está te vendo. Eu cansei de escutar pessoas dizer assim, imagina que Deus, um ser tão poderoso, que a gente não consegue entender, vai se preocupar comigo, um reles mortal? Pois vai se importar com você. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E Ele se importa ao ponto de nos agradar com pequenos mimos na nossa vida. Então, meus queridos,
Ele é um pai amoroso que cuida daquilo que ele criou. O constante cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado de providência divina. Então Deus provê as nossas necessidades materiais, Deus provê as nossas necessidades sentimentais, Deus provê as nossas necessidades físicas, né? Ele sabe daquilo que precisamos muito antes de nós pensarmos. E Ele provê, inclusive, as nossas necessidades espirituais, porque foi assim que Ele enviou Jesus. Foi para nos salvar, para nos prover salvação, para nos prover vida eterna, para nos prover uma forma de estarmos nele e com Ele. Então a Bíblia diz lá em João 16:33, você não precisa abrir agora, pode ir marcando, que para depois você ir conferir. A Bíblia diz que aqui neste mundo nós teríamos tantas aflições, não é mesmo? E nós temos, né? Tristeza, angústia, traições, perdas, derrotas, né? Nós temos sofrimento, nós temos perseguições. E essa perseguição pode se intensificar no final dos tempos contra nós. Então, aqui no mundo, nós temos uma série de situações que nos angustiam, que nos afligem. Mas mesmo durante estas situações, o Senhor é provedor a nós. E também, além desses sofrimentos que nós temos aqui, existe o sofrimento que ocorre no mundo por causa de Satanás. A palavra de Deus diz que Satanás é o Deus, com D minúsculo, deste mundo, deste presente século, deste mundo. Então, ele tem permissão, porque Satanás não faz nada se Deus não permitir que ele faça. Ele é controlado por Deus. Então, Satanás age na permissividade do Eterno para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as vidas daqueles que não estão na presença de Deus. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. Jaz por quê? Porque está morto, porque está cego, porque está dominado pelo príncipe deste mundo. Aqueles que não estão debaixo da nuvem da provisão de Deus, aqueles que não estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, eles estão sujeitos à ação do diabo neste mundo. E nós estamos cansados de ver situações que o inimigo tem imperado, que o inimigo tem agido, que o inimigo tem roubado, matado e destruído, porque essa é a função do diabo. Então, nós vemos que a palavra de Deus diz, aqui no Novo Testamento, em 2 Coríntios 4:4, também em Efésios 2:1-3, nós vamos ler Efésios 2, bem do ladinho aí do tema da nossa mensagem, Efésios 2, no versículo 1-3. Vamos ler aqui. A palavra de Deus diz assim: e vos vivificou, quer dizer, trouxe vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é? Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então hoje nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos do Altíssimo, porque nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, porque nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Hoje nós pertencemos à família do Senhor. Então o que a Bíblia diz sobre filhos da desobediência? Aqui, filhos da desobediência revela uma razão porque o cristão deve ter
compaixão e misericórdia dos que ainda vivem lá no pecado e nas ofensas. Então, todo aquele que está sem Cristo, sem Jesus, é controlado pelo inimigo, pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne, os desejos da carne, né? Quando nós passamos a andar com o Senhor, a viver na providência do Eterno, quando nós passamos sairmos das trevas para a sua gloriosa luz através do sacrifício de Jesus. Então nós não andamos mais na concupiscência da carne, nós não andamos mais em desobediência ao Senhor. Por isso Ele provê as nossas necessidades, por isso Ele nos agrada, por isso Ele está sempre pronto a nos atender nas nossas petições. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos por causa de demônios. Queridos, o demônio atormenta a vida das pessoas. O diabo, ele traz loucura na mente das pessoas. Se nós formos visitar hospitais psiquiátricos, nós vamos ver que a grande maioria dos que estão ali, o que eles estão passando, problemas mentais, é tudo opressão do inimigo. Espírito de loucura, né? Quantas pessoas estão atormentadas pelo inimigo e têm tirado suas próprias vidas, achando que não há solução, achando que não há um provedor para as suas vidas. Então nós temos muitos exemplos de doenças mentais, enfermidades mentais acometidas pelo inimigo. Por isso que nós todos os dias nos revestimos da armadura de Deus. Essa armadura tem a parte do capacete que guarda a nossa mente. A nossa mente é uma área muito frágil aos ataques do inimigo. Ele incute em nós. E quando aquilo desce ao nosso coração, se torna uma atitude. E nós praticamos aquela atitude, nós somos levados à destruição. Então o capacete da salvação tem que guardar a minha mente, guardar a sua mente cativa no trono da glória do Senhor, para que nós possamos ter uma mente santa, uma mente sadia, para que o nosso corpo igualmente seja santo e sadio, que possamos andar em obediência, em santidade ao Senhor, né? Você pode depois ler sobre essas questões de demônios que atormentavam pessoas em Marcos 5:14, né? Também o inimigo coloca enfermidades físicas nas pessoas. Então quer dizer que toda enfermidade é demônio? Não. Enfermidade pode ser uma forma que o Senhor permite para que você se aproxime dele, para que nós possamos ter uma intimidade maior com ele. Mas nem toda enfermidade é ação do diabo, é porque a pessoa tem pecado de maneira nenhuma. Pessoas do Senhor, crentes, santos de Deus, também ficam doentes. Homens e mulheres santas do Senhor também morrem de enfermidades. Porque a palavra de Deus diz lá em João 16 que no mundo nós teríamos aflições e enfermidades. Mas uma enfermidade no corpo de uma pessoa do Senhor não é para a morte, não é para a morte eterna. Muitas vezes pode levar à morte física, o Senhor o quer. O Senhor quer colher aquela rosa naquele jardim. Então o Senhor permite, e o Senhor permite que aquela enfermidade o leve à morte física, para estar mais perto dEle, para estar com Ele. Então nós temos que entender isto. Então dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca, veja bem, nunca é um instigador do mal ou da impiedade. Vamos ler lá em Tiago 1, versículo 13. Eu estou pondo aqui na mesa, porque fica um espaço melhor aqui. Pode abrir a sua Bíblia, se você pode. Tiago 1, está bem no finalzinho da Bíblia. 1, versículo 13.
palavra de Deus diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, seduzido pela sua própria concupiscência. Deus não instiga. 1, versículo 13. Deus não instiga nada disso. Quem tenta é o diabo. Deus provê o nosso escape diante de uma tentação. Mas Deus, como soberano que é, Ele pode também criar o mal. Ele pode. Ele é criador de todas as coisas. Ele criou Satanás. Ele pode criar o mal, como está lá em Isaías 45. Então, Ele às vezes permite, dirige e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir sua vontade. Então, meus queridos, tudo está no controle de Deus. Tudo, o bem e o mal, está no controle de Deus. Mas Ele não instiga o mal, porque Deus é um Deus criador, é o bem, é o amor, é a justiça, é a vida, é a paz. Então, tudo é para cumprir e levar a efeito o propósito dele de redenção e fazer com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são fiéis. Vamos ver o que diz a palavra em Romanos. Aí no Novo Testamento, volte um pouquinho a sua Bíblia, se você está em poder dela, em Romanos 8. O que a palavra de Deus diz aqui? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 8:28, diz assim: e sabemos que todas, não é algumas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto é uma ordem de Deus. Quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós passamos a pertencer à família do Deus Altíssimo, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós passamos a servir ao Senhor em fidelidade e comunhão, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós vamos falar hoje de 3 aspectos da providência de Deus. Nós vamos falar 3 aspectos: a preservação, a provisão e o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, abra a sua Bíblia em Salmos 36. 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Davi diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Ele conserva. O conservar aqui é cuidar, é preservar. Então, nós vemos aqui Davi falando que pelo poder de Deus de criação, ele preserva, ele cuida do ser humano que é criado e dos animais que é criado. O Senhor ama os animais, por isso que nós não podemos maltratar os animais. Isso é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o justo vela pela vida dos seus animais, está lá em Provérbios, porque o animal é uma criatura do Senhor, é feita por Ele. Então, assim como Ele cuida, nós, quando estamos aqui, os animais, nós temos que cuidar dos animais também, porque nós temos visto muitas pessoas judiando dos animais. Isso é grave diante dos olhos do Senhor, porque o animal também é criatura. Então, a partir deste governo, aqui Davi deixa bem claro o poder preservador de Deus, manifesta-se através de Jesus. Como Paulo declara em Colossenses 1,17, Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, pelo poder de Jesus. Todas as coisas se mantêm coesas,
se mantêm ligadas, se mantêm funcionando. Tudo é por Ele e para Ele. Outro tópico, a provisão. Então, Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, Ele também provê as nossas necessidades e as necessidades da criação, né? De todas as criaturas. Quando Deus criou o mundo, Ele também criou as estações. Você pode ler lá em Gênesis 1:14. E proveu alimentos aos seres humanos e aos animais. Está lá em Gênesis 1, de 29 a 30. E após o dilúvio, quando Deus destruiu tudo, né, com as águas, Ele também renovou a promessa de provisão. Está lá em Gênesis 8, 22. Para não deixar, né, que os homens e os animais perecessem. Então, Ele proveu todas as coisas. Vários salmos, meus queridos, mostram desta provisão em suprir as nossas necessidades. Você pode ler aí depois na sua casa o Salmo 104, o Salmo 145, são salmos lindos que mostram e falam a providência, a provisão de Deus em cuidar de todas as coisas, né? Seu cuidado abrange todas as áreas físicas, morais, materiais, sentimentais, psicológicas e também a área espiritual. O Senhor é perfeito em tudo que faz, Ele é completo em tudo que faz, nada fica de fora, nada fica faltando, né? Quando o Senhor declara, através de João, né? Quando o apóstolo João declara as palavras de Jesus, né? Lá no capítulo 3, no versículo 16, é um versículo tão conhecido mundialmente, né? Você pode abrir aí na sua Bíblia, João 3,16, um versículo conhecidíssimo, né? Que Deus mostra o amor dele para conosco e enviar Jesus para nos salvar, para trazer vida, para trazer a maior provisão que um ser humano pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero ler o 17 também. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor enviou Jesus para a nossa salvação, para a provisão mais importante do que todas as outras, porque a Bíblia também diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus não poderia prover só algumas coisas nas nossas vidas. Ele proveu tudo. E a maior dela é a nossa salvação em Cristo. Através dessa provisão, o Senhor cumpre todas as outras em nossas vidas. Essa é a mais importante. É a salvação da nossa alma. É a nossa remissão. É a nossa redenção. Então, meus queridos, Satanás continua agindo, né? Nós sabemos que ele age, trazendo lutas, trazendo destruição, trazendo mortes espirituais. Mas nós, todos os dias, nós lemos o Salmo 91, não é? Que é um salmo de segurança. Este salmo também mostra a provisão de Deus para nossas vidas, provisão de proteção. A Bíblia fala que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. A Bíblia fala que lá em Salmo 121, Deus é o nosso guarda, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso guarda. Então Ele cuida de nós na provisão dos seus cuidados. Queridos, nós vivemos num campo de batalha. Nós vivemos num campo de batalha. É tudo minado pelo inimigo deste mundo. Já imaginou se o Senhor não provesse a nós os seus cuidados, a proteção, que nós não vemos muitas vezes e que talvez nunca saberemos? Já imaginou se um dia Ele falasse: filho, senta aqui, eu vou passar um telão para você ver do que é que eu te livrei, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Nós íamos ficar, no mínimo, estarrecidos, com os olhos desse tamanho.
Por isso que nós temos que ter gratidão a Deus. Gratidão é a palavra que tem que sair dos nossos lábios a todo instante. Porque Deus não é obrigado a nos prover. E Ele nos provê além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas quando nós temos um coração grato, o agradecer faz descer a bênção de Deus sobre nós. Quando nós temos um coração grato, é tão gostoso, né? Quando o pai tem um filho grato, quando a mãe tem um filho grato, parece que isso estimula mais ela, mais o pai a agradar, a fazer por esse filho, não é assim? Não é difícil a gente lidar com pessoas ingratas, com pessoas que não se dobram, que não se rendem. Então a gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque 100% do que temos e do que somos, meus queridos, vem do Senhor. Nada é por mérito nosso. Nada é pelas nossas forças. É pela nossa bondade, porque eu sou bom, porque eu sou isso. Não. É pela graça e a misericórdia de Deus. E Ele nos tem dado muito mais do que merecemos e do que precisamos. Então a gratidão move as mãos de Deus. Então guarde isso no seu coração, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Então o próprio Salmo 91 que nós declaramos todos os dias mostra um amor e cuidados especiais por nós que somos o seu povo. Somos a herança do Senhor, adquirida por preço de sangue, meus amados. Não foi com dinheiro, não foi com coisas. Foi com o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Então, a palavra de Deus diz que os cuidados de Deus é tanto sobre nós. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 31, diz que até os nossos cabelos são contados. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Não sabe, nós não sabemos, não há como saber. Mas o nosso Deus sabe. Todos, cada fiozinho, desde o dia que começou, quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas, né? Nós somos formados por Ele. E o governo, Deus além de preservar, Deus além de prover, olha que glória, Ele também governa. Aleluias a esse Deus maravilhoso, que está no controle de todas as coisas, né? Ele é soberano, Ele dirige todos os eventos da história. E todas as coisas acontecem conforme sua vontade permissiva e seu cuidado. E Ele intervém em certas ocasiões diretamente, segundo o seu propósito redentor, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus deste mundo, que ele exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Satanás governa como usurpador, e seu governo é temporário e não absoluto. Glória a Deus por isso, porque é por pouco tempo, isso vai acabar. E ele continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até ao final da história. Pode ler lá em Apocalipse 19, 11, 20, 10. Então, meu amado, minha amada, você que está aí me ouvindo, você que vai ouvir posteriormente, só através de uma entrega total, só através de uma vida no altar do Senhor, passamos a ser seus filhos. Né? Romanos 8, vamos voltar lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos, o que Deus diz para nós em Romanos, né? Através do apóstolo Paulo. Romanos 8. Romanos 8. Texto glorioso de 9 a 17. 8, versículo 9 a 17, a palavra de Deus diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus, não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus,
habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, que pelo Espírito que em vós habita. E a palavra diz no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, né, quando nós nos entregamos a Ele, nós passamos a pertencer, nós somos adotados. Nós temos filiação junto ao Pai. E Ele cuida de nós como um pai amoroso, como um pai zeloso, como um pai provedor, como um pai que zela pelos seus. Queridos, se Deus cuida de toda criatura, como Ele não vai cuidar quando nós passamos a ser filhos dEle? Ele tem responsabilidades de cuidar dos seus, assim como Ele cuida da natureza, Ele cuida das criaturas. Então, meus queridos, para termos e usufruirmos, nós já estamos terminando a nossa palavra, para termos e usufruirmos os cuidados de Deus, nós temos responsabilidades a cumprir. Uma delas, obediência a Deus e a sua vontade. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis e ler a história de José do Egito, você vai ver como que Deus cuidou de José, desde o momento que ele foi vendido como escravo, o período que ele chegou no Egito, aonde Deus o colocou, né? O governo que Deus colocou nas mãos dele, porque abaixo do faraó era ele que mandava. Deus o usou poderosamente ali do Egito para abençoar os seus filhos em Israel. Então nós vemos a provisão de Deus, os cuidados de Deus na vida de José. José foi tentado pela mulher de Potifar, a Caim adultério, mas ele não rendeu, ele se manteve fiel, ele se manteve puro, ele não desobedeceu a Deus, ele venceu aquela tentação, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem estava cuidando dele, quem estava provendo a ele todas as suas necessidades. Outra, temos que estar em harmonia com a vontade de Deus, para as nossas vidas, o servindo de acordo com a sua palavra. A Bíblia, meus amados, é a nossa regra de fé e prática. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós nos achegamos a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais Ele se agrada de nós e mais Ele se doa a nós com as suas bênçãos incontáveis a nós, né? Temos que também amar a Deus e nos submeter a Ele através da nossa fé em Jesus. Como está aqui em Romanos 8, 28, eu vou ler para nós nesta tarde. Romanos 8, 28. Eu quero mostrar para você que a palavra de Deus é plena, que a palavra de Deus ela é completa, ela traz tudo, as respostas para nós. Aqui, através da palavra, nós podemos ver o tamanho do amor de Deus para conosco. Se você ainda tinha alguma dúvida, se você estava se sentindo mal amado por Deus ou não amado, se você estava se sentindo só, se você estava se sentindo desamparado, agora você vai saber o tamanho deste amor de um Deus tão grande, todo-poderoso, tem por nós, criaturas tão pequenas, tão frágeis, mas Ele nos ama de uma forma poderosa a ponto de suprir as nossas vontades também. Então a palavra de Deus diz aqui em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas, através da fé em Jesus, todas as coisas juntamente, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então o Senhor nos chamou para sermos dele através de Jesus. E também, através da oração, através da perseverança, nós podemos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Eu trouxe aqui alguns exemplos de providências. Na vida de Elias, né? Quando ele estava fugido da mulher do rei, da Jezabel, ele fugiu, ficou escondido e ele foi alimentado. E ele foi cuidado por Deus de uma forma tão especial. José, lá no Egito,
foi cuidado, Deus proveu a ele todas as suas necessidades. A Bíblia fala de tantas viúvas que foram cuidadas pelos profetas que Deus enviou. Você acha que Deus não ia cuidar de nós aqui? Ele cuida, meus queridos. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, que eles comeram, se fartaram e ainda sobrou. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de farturas. Isso é em tudo, em tudo, em tudo. Porque é Ele que cria todas as coisas. Tudo é dEle, por Ele, para Ele. Então, nós temos tanto valor para o Senhor, que Ele se importa tanto conosco, com as nossas necessidades pessoais. Ele anseia, meu amado, pela tua comunhão com Ele. Ele anseia para que você tenha relacionamento de intimidade com Ele, que você o busque, que você o ame, que você o deseje. E essa comunhão nós temos através de Jesus, que morreu naquela cruz. Nós nunca, guarde isso no seu coração, nunca estaremos longe da sua presença e solicitude. Nunca. Não importa onde você esteja, não importa o que você está sentindo, você sempre estará perto dos cuidados do nosso Deus e da solicitude dEle para conosco. Ele conhece cada uma das suas necessidades, das nossas necessidades. Ele conhece as nossas provações, Ele conhece as nossas tristezas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece quando estamos fracos, Ele conhece quando estamos abalados por alguma situação. Ele sabe tudo. Mas como um Pai amoroso, Ele nos quer cuidar. Como um pai e uma mãe cuida de um filhinho, assim o Senhor quer cuidar de nós, com o melhor que Ele tem, porque Ele é o melhor, né? E eu quero deixar, antes de eu deixar um versículo, eu quero deixar uma palavra do pastor John Piper. Ele é um pastor americano, um teólogo, um homem de Deus. E olha o que ele diz: uma vez que Deus pagou o infinito preço de seu Filho por você, por mim, não é certo que Ele cuidará em prover tudo o que você precisa? Né? Olha que coisa maravilhosa. Se Ele nos proveu a salvação através de Jesus, como Ele ia nos largar ao léu da sorte? Como Ele ia nos abandonar? Não, Ele nos proveu a salvação, porque Ele tem prazer em cuidar de nós. E Ele continua cuidando de nós o tempo que nós vivemos por esta terra. E o dia que nós não estivermos aqui, nós estaremos com Ele em glória, né? E para finalizar, eu quero deixar com você o versículo aqui de Filipenses mesmo, no versículo 4. No capítulo 4, no versículo 7. Filipenses 4, 7. Esse versículo eu quero deixar para o seu coração, para você meditar nessa palavra, para você guardar esta palavra e saber quem é o nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde, que a palavra rema dEle possa ser derramada nos nossos corações, para que possamos nos fortalecer nele a cada dia, meus queridos, porque nós precisamos do Senhor desesperadamente, mais do que tudo que podemos necessitar. Ele é a primícia. Então guarde essa palavra. É Ele quem nos traz a paz. É Ele que nos provê com essa paz que excede todo entendimento. A shalom do eterno sobre os nossos corações. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Que o Senhor possa prover todas as suas necessidades. Creia, Ele é suficiente para prover todas as suas necessidades. Senhor, eu quero nos entregar agora, nesta tarde, no Teu altar, agradecer, ó Deus, por quem Tu és nas nossas vidas. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a Sua provisão, se não fosse a Sua graça, se não fosse as Suas misericórdias, Pai?
há muito, meu Deus, teríamos sido sucumbidos. Nós não estaríamos aqui, Senhor. Somos pó, necessitados e carentes de Ti. Eu Te louvo, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nesta hora, na Tua casa, buscando a Tua face, falando de Ti, ó Deus, de um Deus tão majestoso. Tudo que pudermos falar, Senhor, é tão pouco diante de quem Tu és, Todo-Poderoso. O nosso vocabulário é pobre, Senhor. Nós somos pó, carentes e necessitados, mas temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo e verdadeiro que se importa conosco, um Deus que cuida de nós nas mínimas coisas, que provê a nós as mínimas necessidades para mostrar o Teu amor. Senhor, Tu és grande, Pai, e eu Te louvo nesta tarde. Quero apresentar cada vida que está conosco nesta live, Senhor, aqueles que ouvirão posteriormente, apresentar os seus lares, ó Deus, suas necessidades, que possam ser supridas, Pai, que a fé dos Teus filhos neste dia seja fortalecida no Senhor, e que possamos cada dia caminhar no caminho santo do Senhor, sem nos desviarmos dele nem para a direita e nem para a esquerda, para que o dia que o Senhor nos chamar, possamos estar, ó Deus, com as nossas vestes alvas e resplandecentes, aguardando o Teu chamado, como vinde benditos de Ti. Senhor, ajuda-nos a nos prepararmos, ajuda-nos a estarmos prontos, ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dependências, na nossa necessidade, Pai, porque, Senhor, sem Ti nós não podemos e não queremos viver. Eu Te louvo, Pai, nesta tarde e Te agradeço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, amém. Que o Senhor possa completar a palavra no seu coração e que a Shalom de Deus esteja sobre você e o seu lar neste e em todos os dias. Amém, amém.